Olá, gente, tudo bem? É um prazer retornar, né? Estamos chegando na reta final. A gente conclui essa parte de função trigonométrica, função seno, função cosseno, e hoje a gente vai fazer os exercícios. Talvez eu precise fazer dois vídeos se eu ver que vai ficar muito longo, tá? E me perdoe a lentidão, é porque os vizinhos fazendo muito barulho, eu não consigo gravar com barulho. Bem, vamos lá, tá? Antes de tudo, gente, tem umas correções aqui para fazer. Deixa eu avançar, pegar um espaço aqui, depois eu apago. Veja, aqui eu tenho um gráfico da função, seja seno ou seja cosseno, tanto faz, tá? Vou fazer um gráfico aqui qualquer, da função cosseno, por exemplo. E eu queria fazer uma correção que na aula passada eu falei uma coisa, mas estava pensando outra e só fui me ligar nisso quando eu fui assistir o vídeo de novo porque uma colega falou comigo. Essa distância daqui para cá seria a distância vertical, certo? É, esse, essa reta aqui coincidiu com o eixo X, mas poderia não ser, tá? Poderia não ser. Mas o que eu quero dizer é que aqui é a reta medial, está na metade, certo? Então, essa distância é a distância vertical D. Bem, a distância daqui da crista dessa onda até a reta medial é a amplitude. Então, é exatamente isso aqui que eu quero corrigir. Que na aula anterior eu falei uma coisa, mas escrevi outra. E eu falei que aqui era amplitude, mas o que eu estava imaginando, né, o que estava na minha cabeça é que eu estava falando distância vertical. Tá? Então, a amplitude é exatamente essa distância aqui, ó, da crista da onda até a reta medial. A gente chama isso aqui de reta medial. Tá? Então, se de repente a minha função ela é do tipo, sei lá, seno de x, um exemplo, né? Então a amplitude aqui é 1, que é o valor do b. Tá? Eu devo ter falado lá na função seno, quando chegou na função cosseno eu viajei, me perdoem. Se eu tiver aqui, por exemplo, 2 cosseno de 2x, por exemplo. Então, essa é a amplitude 2. Significa dizer que a minha função, né, essa distância aqui vai ser 2, essa distância aqui vai ser 2. E a distância vertical é 4. Tá? E eu aí acabei viajando e na minha cabeça falei uma coisa e escrevi outra. Então, eu queria que vocês me perdoassem, tá? E fizesse essa correção aí. Não, não vai alterar, né, a escrita ou a forma com que você escreve a função, né, mas fica correto, né, falar distância vertical, mesmo que você saiba, né, mesmo que você saiba de repente que a metade desse D é o meu B, né? Então, assim, eu falei amplitude seria D, mas não é, né? Na minha cabeça é a distância vertical. A amplitude é a metade de D, né? Que é esse Bzinho aqui, que é esse valor que multiplica o seno, tá? Ou o cosseno também. Perdoem. Vamos voltar para cá. Questão de número 1 diz assim: os gráficos das funções reais f de x igual a cosseno de x e g de x igual a seno de x não coincidem. Entretanto, a partir de uma transformação é possível fazer o gráfico de g coincidir com f. Ou seja, é possível que o seno coincida com o cosseno, tá? E aí ele quer saber qual seria essa transformação. Então, deixa eu fazer aqui
né? Aqui é o gráfico da função cosseno, certo? E eu vou fazer com a outra cor, vermelho. Aqui é o gráfico da função, seno, e aqui é o gráfico, acho que daqui tá bom, né? Aqui. E aqui é o gráfico da função cosseno, tá? Eita. Aqui. Mais ou menos aqui, né? Dá para entender, né? E aí a gente sabe que aqui é zero, aqui é π sobre 2, não é isso? Deixa eu apagar ali e fazer de novo. Eu tô meio grogue porque eu agora me estressei com a vizinha fazendo barulho. Perceba que eu deixo para gravar de meia-noite e é de meia-noite que ela faz barulho. 0 π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aqui é o gráfico da função seno e aqui é o da função cosseno. Vou fazer de vermelho, tá? Então, função cosseno é isso aqui. Menos 1, vem para cá e faz isso, tá? Então, são diferentes, né? São diferentes. Para que a função seno, que é essa de azul, certo? Ela se iguale à função cosseno, que é essa de vermelho, é preciso que eu pegue a função seno e desloque para a esquerda menos π sobre 2. Se for positivo, eu teria que deslocar para a direita. Como eu quero ir para a esquerda, né, então eu vou pegar todos esses ângulos e vou subtrair π sobre 2, ou seja, vou somar π sobre 2. Então, para que a função seno, que é essa de azul, fique exatamente a mesma coisa da função cosseno, que é essa de vermelho, é preciso, né, que ele se desloque para a esquerda, π sobre 2, ou seja, somar menos π sobre 2. E aí, né, passando para o lado de cá, então a gente percebe que o deslocamento d, né, aqueles parâmetrozinhos d, é π sobre 2. Então é preciso que a minha função seno ela sofra essa transformação alternativa à letra C. Eu acredito que vocês tenham feito essa questão porque na aula anterior a gente começou falando sobre isso e até disse, olha, preste atenção que vai te ajudar a responder a questão número 1. É isso aí mesmo, tá? Questão 2. Seja f de menos π a π, tá? É a função dos reais definida por f de x igual a cosseno de x sobre 2. Então, o que é verdade? É verdade que a função é crescente no intervalo de menos π até zero e decrescente no intervalo de 0 a π e não possui raízes reais, é isso, né? Bem, primeiro tem duas formas de você resolver esse problema, tá? Não possuir raízes reais significa dizer que não existe valor para x para que o gráfico toque o eixo x, ou seja, para que o cosseno dê zero, né? Muito bem. E então, como é que eu mostro essa justificativa, né? Como é que a gente faz isso aí? Tem duas maneiras. Ou você escreve, né? Ou você escreve a função, faz o gráfico da função, ou você simplesmente vai atribuir valores dentro desse intervalo de x aqui e ver se a função vai ser crescente ou decrescente, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, se for fazer o gráfico da função, então vou pegar aqui uma forma, né? Aqui eu vou colocar x sobre 2, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? E aqui eu coloco o cosseno
de x sobre 2. Então, cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Cosseno de 2π é 1. E aqui eu vou botar o valor de x. Então, quando x sobre 2 for 0, então x é 0. Quando x sobre 2 for igual a π sobre 2, então você tem x igual a π. Não é isso? Quando... Posso botar aqui do lado. X sobre 2 igual a π sobre 2. Então, x igual a π. Quando x sobre 2 for igual a π, então significa dizer que x vai ser 2π, não é isso? 2π. Quando x sobre 2 for igual a 3π sobre 2, dá 3x igual a 3π. Quando x sobre 2 for igual a 2π, dá 4π. Período 4π. Então, o gráfico seria mais ou menos... Quer dizer, seria não, né? Estou fazendo um esboço. Então, aqui eu tenho 0. Aí aqui eu tenho... Vou tentar colocar π aqui. Π. Aí 2π. Ainda não criei habilidade nisso. 3π na canetinha. E 4π. Aí vou pegar para o lado negativo, né? Porque ele está falando de menos π até π, né? Então, vou pegar aqui, ó, menos π, menos 2π, menos 3π. Não precisava ir tanto, mas tudo bem. Menos 4π. Aí os valores deu máximo 1, menos 1, certo? E aí, quando x for 0, vai dar 1, sai daqui de cima. Quando for π, vai dar 0, passa por aqui. Quando for 2π, dá menos 1, então aqui embaixo. Quando for 3π é 0 e quando for 4π é 1. Desculpa aí meia lentidão, mas é porque hoje eu não estou muito bem não. Então, me estressei com esse barulho aí e outras coisas mais. Aí tá aqui. Aí eu vou fazer para o lado negativo, né? Para cá. Como a função cosseno é uma função par, então o cosseno do ângulo negativo é o mesmo cosseno dele positivo, né? Então aqui o cosseno dele negativo é igual ao cosseno dele positivo, 0, e aqui também. Então a gente continua para cá, né? Então a gente tem um esboço, certo? Só que o que me interessa é de menos π até π. Então a parte que me interessa é daqui até aqui. É esse pedaço, de menos π até π. De menos π até π. Aí ele diz aqui, ó, a função é crescente no intervalo de menos π a 0. Então, de menos π a 0, ela cresce, verdadeiro. Ela é decrescente no intervalo de 0 a π. Então, de 0 a π, ela é decrescente, verdadeiro. E dentro desse intervalo não possui raízes reais. O que quer dizer não possui raízes reais? Que o gráfico não toca o eixo x dentro desse intervalo. E é verdade, não toca o eixo x dentro desse intervalo. Então, a alternativa é a letra A. Uma outra forma de você fazer também seria você calcular o f nesses pontos aqui e ver o que acontece. Então, por exemplo, quem é o f de menos π? Então, você tem cosseno de menos π sobre 2. Só que o cosseno de um ângulo negativo é igual ao cosseno dele positivo, que é uma função par. Então, dá 0.
Aí vou fazer o cosseno agora quando x for zero. Então, f de zero igual ao cosseno de zero sobre 2, que dá zero, não é isso? E o cosseno de zero é 1. Então, cresceu. Então, ela é uma função crescente, né? Tá setinha para cima, tá? Saiu de zero, foi para 1, né? De menos π para zero, não é? Cresceu aqui, cresceu. Função crescente. Será que ela é decrescente nesse intervalo? Então, o f de zero eu já sei, que é 1. Agora, eu vou calcular o f de π. O f de π é igual ao cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero. Então, decresceu, tá vendo? Ô, Elton, como é que eu sei que ele não toca o eixo X dentro desse intervalo se eu não quiser fazer o gráfico, tá? Veja, existe um teorema chamado Teorema de Bezold, que diz assim, se você tem um determinado intervalo, certo? De A até B, certo? Você tem um determinado intervalo aqui de A até B, tá? E se o f de A vezes o f de B, se isso der negativo, certo? Então, qual é a condição para que seja negativo? Uma ser positiva e a outra ser negativa. Então, significa dizer que o f de zero deu negativo, o f de um deles deu negativo e o f do outro deu positivo. Então, significa dizer que eu tenho, né? E aqui, se aqui for o eixo, se aqui for o eixo do x e do y, né? Então aqui deu positivo e aqui deu negativo. Então, o produto do f de A pelo f de B dá negativo. Então, se isso acontecer, significa dizer que tem uma raiz real. Tocou o eixo x em um ponto. Então, se você fizer o f de zero, que deu 1, e se você fizer o f de π, que deu zero, se você fizer o produto, e se esse produto der negativo, o que não dá negativo, né, não dá menor que zero, né, então significa dizer que eu não tenho uma raiz positiva, um valor para f positivo e um valor para f negativo. Logo, esse gráfico ele não toca o eixo x. Se ele não toca o eixo x, ele não tem raiz, certo? Então, a gente chama, é conhecido isso como teorema de Bezold. Teorema de Bezold, tá? E aí, pelo gráfico você percebe, tá vendo? Eles estão do mesmo lado, né? Então, o f de A e o f de B está aqui. Ó. O f de A deu 1 e o f de B deu 0. O produto não dá negativo. Então, ele significa dizer que esse gráfico, né, dentro desse intervalo, ele não corta o eixo x, logo não tem raiz. Então, seria uma maneira de você descobrir sem ter que fazer o gráfico, né? Lógico que com o gráfico tudo fica muito mais claro, tá? Questão número 3. Considere a representação abaixo de metade da órbita do planeta Mercúrio em torno do Sol. A distância RM entre o Sol e Mercúrio varia em função do ângulo θ. Θ variando de 0 a 180. Para o cálculo aproximado de RM em milhões de quilômetros, emprega-se a seguinte fórmula. Aí você tem uma fórmula que dá esse comprimento RM. Calcule a distância PA. Então, se eu quero essa distância PA, basta eu pegar PS, que é a distância de P para o Sol, e somar com SA, que é a distância do Sol até o ponto A. Tá? E aí o que acontece? Aqui você tem a distância máxima e aqui você tem a distância mínima. Né? Então, ora esse cosseno é máximo, ora esse cosseno é mínimo. Tá? Então, quando esse cosseno de θ, quando ele for máximo, né? Quando ele for 1. Então, o que vai ser RM? RM vai ser 555 sobre 10 menos 2 vezes 1. Então, vai ficar 555 sobre 8. Tá? Muito bem. E quando esse cosseno for menos 1?
Aí você tem que RM vai ser 555 sobre 10 menos 2 vezes menos 1. Isso vai dar 555 sobre 12, né? E simplificando, né, por 3, então 555 dividido por 3, acho que é 185, né? 1 sobra 2, baixa 5, 8, 3 vezes 8, 24, sobra 1, é 185, tá? Então 185 sobre, dividido por 3 sobre 4. Então aqui eu tenho a menor, né? Aqui eu tenho como é que se diz? Maior distância, né? Aqui eu tenho a maior distância, que é quando esse cosseno dá menos 1, né? É evidente que pelo desenho você percebe que essa maior distância, quando for menos 1. Por quê? Porque para dar mais 1, né? Esse ângulo teria que ser 0, né? Então o cosseno de 0 é 1. Aí você percebe que você tem a maior distância. Então, somando PS com SA, né? Então você tem 185 sobre 4 mais 555 sobre 8, correto? E aí você, MMC que é 8, aí 2 dá 370, né? Mais 555. Então você tem aqui 5, 12 vai 1, 5, 12 vai 1, 8, 9 sobre 8. Quando você dividir isso daí, eu já fiz esse cálculo, dá 115,625 milhões de quilômetros, tá? Que ele fala aqui que é essa distância em milhões de quilômetros. Beleza? Então tá aí. Você também obtém, né, da mesma forma se você substituir θ. Quando ele estiver aqui, o ângulo está fechado. Então, substitui o θ por 0, aí o cosseno de 0 dá 1. Ou quando ele estiver do lado de cá, aí o θ é máximo, vai ser 180 graus, que é π. E aí quando você fizer o cosseno de π, dá menos 1. Aí por isso que vai dar 12 aqui embaixo, tá? Eu joguei direto cosseno 1, cosseno menos 1, porque que é a distância máxima, né? E aí eu fui direto. Tá, questão de número 4. Deixa eu apagar isso aqui. Apagador, isso. Caneta. Desculpa. Caneta. Seja f de RR, onde R denota o conjunto dos números reais, uma função definida. Ele tem essa função. O menor valor e o maior valor de f. Tá? Então, ora, isso aqui vai ser 1, ora é menos 1. Então, quando esse cosseno de x for 1, que valor nós teremos? Então, f de x igual a 3 sobre 4 mais 1, não é isso? Então, eu tenho 3 quintos mais 1, que é igual a 8 quintos, que é 1,6. Agora, quando esse cosseno for menos 1. Então, quando o cosseno for menos 1, então o f de x vai ser igual a 3 sobre 4 mais menos 1 mais 1. Então, eu tenho aí 3, aqui é um igual. 3 sobre 3 mais 1, isso vai dar 1 mais 1, que é 2. Né? Então, aqui eu tenho um valor mínimo e aqui eu tenho um valor máximo. O menor valor e o maior. O menor valor 1,6, o maior valor 2. 1,6 e 2, letra A. Beleza? Questão 5. Cerca de 24,3% da população brasileira é hipertensa, quadro que pode ser agravado pelo consumo excessivo de sal. A variação da pressão sanguínea, P, de um certo indivíduo é expressa em função do tempo, por P de t igual a 100 menos 20 vezes o cosseno desse número aí, onde t é dado em segundos. Cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Então, cada período é um batimento cardíaco, tá? Aí ele fala assim no item 1.
Item 1. A frequência cardíaca desse indivíduo é de 80 batimentos por minuto. Vamos descobrir quem é o período dele, né? O período vai ser 2π sobre esse valor que multiplica t, que é 8π sobre 3. 8π sobre 3. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre 8π. Isso vai dar 3 sobre 4. Aí, t dado em segundos, não é isso? Então, o que é que eu tenho aqui? 3 sobre 4 segundos é o período. O que é o período? O período é exatamente o intervalo de tempo entre a pressão máxima e a pressão mínima, que é um batimento. Então, significa dizer que você tem um batimento em 3 quartos de segundo. Né? Então, esse batimento é exatamente onde ele atinge a pressão máxima e a pressão mínima. Né? Então, é um batimento, tá? Que é um período. Nesse caso, não é um período, o período é correspondente a um batimento. Então, você tem um batimento em 3,4 segundos. 3 quartos de segundo. O que ele está querendo descobrir aqui é que a frequência cardíaca por minuto. Então, em um minuto, quantos batimentos eu tenho? Aí eu faço assim, ó, eu tenho um batimento em 3 quartos de segundos, certo? Quantos batimentos eu tenho em 60 segundos? E aí você tem que 3 quartos de x é igual a 60, então x vai ser 60 sobre 3 quartos, que você deve repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que dá 80 batimentos por minuto. Por minuto. Então, o item 1, 80 batimentos por minuto, ele é verdadeiro, certo? Aí eu vou para o item 2. A pressão em T igual a 2 segundos é de 110. Então, para T igual a 2 segundos, aí eu tenho que a pressão para esse tempo 2 vai ser igual a 100 menos 20 vezes o cosseno de 8π sobre 3 vezes 2, não é isso? T não é 2? Então, eu tenho que o P de 2 vai ser igual a 100 menos 20 vezes o cosseno de 16π sobre 3. Aí você percebe que isso aqui passa de uma volta. Se isso aí passa de um giro, né, que é 2π, você vai buscar o arco côngruo. Então eu vou pegar aqui, vou botar aqui em cima, questão de espaço. Vou pegar 16π sobre 3 e vou dividir por 2π para achar o arco côngruo. Como aqui é uma fração, eu multiplico por 3. Aí vou ficar com 16π, vou dividir por 6π, tá? Então isso aqui vai dar 2, 2 vezes 6, 12, para 16, 4. Então, 4π. O 3, que antes eu tirei, ele volta. Então é o cosseno de 4π sobre 3, tá? Quem é 4π sobre 3? Então vamos lá, ciclo trigonométrico. 4π sobre 3. Então 4π sobre 3, π sobre 3. Tá aqui, ó, π sobre 3, 60 graus, não é? Π sobre 3, 60, vezes 4, 240. 240, então tá aqui, ó, no terceiro quadrante, né? 240, 4π sobre 3. Então, o cosseno de π sobre 3 é meio, que é o cosseno de 60. E o cosseno de menos 4π sobre 3 é menos meio. Né? Então, eu posso substituir isso aqui por menos meio. Então, P de 2 vai ser igual a 100 menos 20 vezes menos meio. Então, aqui vai dar 100 mais 10, que dá 110. E ele está dizendo que é 110, então é verdadeiro. Tá? Terceiro e último, a amplitude da função é de 30 miligramas, né? Então, amplitude é 20, certo? A distância vertical é 40. Minha cabeça era uma coisa... Eu estava imaginando, por isso que eu falei para vocês, eu estava imaginando que eu estava dizendo a distância vertical. Viagem, pô. Então, a amplitude é 30, não, a amplitude é 20, ó. Então, o terceiro está falso, porque a amplitude
uma amplitude é igual a 20. Então aqui está falso, mas ele quer que estão corretas. Corretas eu tenho a 1 e a 2. 1 e 2 apenas, letra B, tá? Questão 6. Faça o esboço do gráfico da função. Não é? Agora ele quer nesse intervalo aqui. Então vamos lá. Então aqui eu boto x mais π. Vou colocar os arcos notáveis, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? E aqui eu vou colocar 1 mais o cosseno de x mais π. Então, cosseno, quando isso aqui for 0, e cosseno de 0 é 1, mais 1 dá 2. Quando isso daqui for π sobre 2, aí o cosseno disso é 0, mais 1 dá 1. Cosseno, quando isso aqui tudinho for igual a π, é cosseno de π menos 1, com mais 1, 0. Cosseno de 3π sobre 2, 0, mais 1 dá 1. E o cosseno de 2π é 1, mais 1, 2. Lá no eixo x não são esses valores que eu vou botar, né? Quais são os valores que eu vou botar no eixo x? Aí, ó, π mais x igual a 0. Então, significa dizer que x é igual a menos π. Então, menos π. Exatamente onde ele quer que comece, tá vendo? Aí, π mais x tem que ser igual a π sobre 2. Então, quem é x? Menos π sobre 2. Então, aqui menos π sobre 2, que são os valores que eu vou botar no eixo x, tá? X mais π tem que ser igual a π agora. Então, x é igual a 0. π mais x tem que ser igual a 3π sobre 2. Então, x vai ser igual a 270 menos 180, 90, né? π sobre 2. π sobre 2. Certo? Que é até onde a gente vai, né? Mas eu vou concluir. π mais x igual a 2π, então x é π. Tá? Vou fazer até π, mas a gente sabe que o gráfico ele quer até π sobre 2. Aí, muito bem. Então, aqui eu tenho 0, aqui menos π sobre 2, menos π, aí π sobre 2 e π. Tá? Aí aqui os valores são 0, 1 e 2. Aí quando for menos π vai dar 2. Então, quando for menos π vai dar 2. Aqui. Quando for menos π sobre 2 vai dar 1. Menos π sobre 2 vai dar 1. Quando for 0 vai dar 0. Vai passar por aqui. Quando for π sobre 2 vai dar 1. Então vem para cá. Quando for π vai dar 2. Quando for π vai dar 2. Apesar de que a gente vai até π sobre 2, né? Que é o que ele está querendo. Então o gráfico fica assim. Vou botar pontilhado ali, mas ele quer até aqui, ó, π sobre 2. Então tá aí o gráfico da função, tá? Só essa parte vermelha, a pontilhada não. Ele não quer que você faça até aqui, ele quer que você faça até π sobre 2. Tá vendo? Beleza? Próximo. Questão 7. Ó. Dentre as alternativas a seguir, aquela que apresenta uma função trigonométrica de período 2π, cujo gráfico está representado na figura abaixo. Todas as funções aqui têm período 2π. Certo? Todas têm período 2π. Por quê? Desculpa, gente. Porque em uma função, seja ela seno ou cosseno, certo?
O período é módulo de 2π sobre esse número que multiplica x. Então, todos os números que multiplicam x é 1, ou 1 ou menos 1, mas como está em módulo, não faz diferença se é negativo. Então, todas essas funções têm período 2π, tá? Qual a melhor maneira de você encontrar o gráfico da função? Então, você vai pegar um ponto aqui da função, né? Se todas fossem seno, ficava mais fácil, né? Não é o caso. Você vai pegar esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, o ângulo é 0 e ele dá 2, tá? Receba esses e-mails direto. Tudo para clicar e quando você vai é vírus. Aí, ó, esse ponto aqui, quando x for 0, ele tem que dar 2. Então, se x for 0 nesse aqui, aí você seno de π. Aí quem é o seno de π? É 0. Então aqui daria 1 e não 2. Então eu sei que não é essa a letra A. Certo? Aí se x for 0, aí vai dar cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Concorda comigo? Aí menos 1. Aí 1 menos 1 dá 0. Então não pode ser essa aqui. Aí se aqui for 0, aí 0. Aí cosseno de π é menos 1. Certo? 2 menos 1 dá 3. Tem que dar 2. Então não é. Fora. Quando for 0, quando x for 0, aí seno de π. Seno de π é 0. 2 menos 0, 2. Bateu. Quando for 0, certo? Quando x for 0, vai ficar cosseno de π, que é menos 1. Aí menos vai dar mais 1 com 2. Então, um desses dois aqui, certo? Aí agora eu vou ter que pegar um outro ponto para definir. Vamos supor que eu pegue esse, tá? Ou ele poderia pegar esse? Pode, já que é positivo. Então, agora, que ponto é esse? Esse ponto aqui, ó. O ângulo é π, ou seja, x é π, e o valor tem que dar 0. Você vai substituir x por π. Aí, quando substituir x por π, como é que fica? Fica 2 menos o seno de quem? O seno de π mais π. Certo? Aí, quem é o seno de π mais π? 2π. Quem é o seno de 2π? O seno de 2π é 0, então daria 2. Então não é verdade, porque teria que dar 0. Então não é essa aqui. Ah, então a letra E é, mas vamos verificar se é mesmo? Aí tu vai fazer agora x igual a π, aí π menos π, 0. Aí quem é o cosseno de 0? 1. Aí deu 0, bateu, então é a letra E. Beleza? Fica a dica aí, tá? Pega o gráfico e vê os pontos. Ô, Elton, mas se fosse tudo seno ou tudo cosseno, aí eu não precisaria ter que testar, eu poderia descobrir fazendo o sistema, né? Que a gente vai ser, eu acho que vai ser a próxima questão. Olha aqui, ó. Ele diz assim, ó, a função y igual a mais b cosseno de x com a e b reais, representada graficamente a seguir, intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 1. Aqui, ó. Então, esse ponto é importante, ó, 0 e menos 1. E tem valor máximo em 5. Então, valor máximo aqui, ó, em 5, certo? Para um determinado ângulo aqui. Para um determinado ângulo, aí ele dá o máximo 5, certo? Então, eu vou botar aqui em 5, beleza? Aí, muito bem, a função é essa. Cadê? Aqui, ó. Aí ele quer saber quanto vale 5a mais 2b. Então, vamos lá. Vou substituir x por 0, então vou ficar com a mais b vezes o cosseno de x. Aí x é 0, isso é o y é menos 1. Certo? O que é que isso significa dizer? Que o cosseno de 0 é 1, então a mais b é igual a menos 1. Aí tu vem agora aqui, ó. A mais b, aí tu vai o cosseno de x. Isso tem que dar 5. E aí vem o teu jogo de cintura, certo? Aí vamos analisar agora isso aqui, ó. Se isso aqui for 1, se esse cosseno aqui for 1, para que ele seja o valor máximo e você imaginar que é máximo, vai dar 1, o
que iria acontecer? Aconteceria que você teria A mais B igual a 5, né? Se ele fosse 1. Só que A mais B é menos 1 e não 5. Então, ele não é máximo quando o cosseno for 1. Não é? Isso aqui ó, não faz sentido. Porque se A mais B é menos 1, como é que A mais B é 5? Então, ele não é máximo com cosseno 1. Ele vai ser máximo com cosseno menos 1. Aí A menos B igual a 5. Aí com esse eu monto meu sistema. A mais B igual a menos 1 e A menos B igual a 5. E aí simplificou, eu tenho que 2A é igual a 4, então A é igual a 2. Vou achar o valor de B, 2 mais B igual a menos 1. Então B é igual a menos 3. Só que o que eu estou querendo? Eu quero 5A mais 2B. Então 5 vezes A, que é 2, mais 2 vezes B, que é menos 3. Então eu tenho 10 menos 6, que é igual a 4. Alternativa letra A. Beleza? Questão 9. A função dt igual a esse número aí fornece uma aproximação da duração do dia, que é a diferença entre horas, diferença em horas entre o horário do pôr do sol e o horário do nascer do sol. Numa cidade do sul do país, no dia T de 2010. A variável inteira T, que representa o dia, varia de 1 até 365. T igual a 1 corresponde ao primeiro dia de janeiro. E T igual a 365 é o último dia de dezembro, que seria 31. O ângulo, que eles falam de argumento, né? O ângulo é radiano. Aí ele pede na letra A. Na letra A, qual a duração do dia no dia 19 de fevereiro? No dia 19 de fevereiro, eu tenho que saber quanto vale o T. Não é? Então, janeiro, fevereiro. Vamos contar os dias. Janeiro tem quantos dias? 31. Então, 31 dias de janeiro. Fevereiro tem 28 ou 29. Mas eu usei os 28 dias de fevereiro? Não, porque eu vou até o dia 19. Então, só usei 19 dias dos 28. Então, somando aqui, o que é que nós temos? 50. Então, meu T é igual a 50. O T igual a 50 é o dia 19 de fevereiro, tá? Então, qual a duração do dia em horas e minutos nesse dia? Então, eu venho aqui, ó, a duração do dia para T igual a 50. Então, vai ser igual a 12 mais 1,6, que multiplica o cosseno de π sobre 180 vezes, aí T é 50. Tá vendo? T é 50. Aí 50 mais 10, 60. E aí, D de 50 é igual a 12 mais 1,6 vezes o cosseno. Aí aqui, ó, simplificou, vai ficar π sobre 3. Certo? T de 50 é igual a 12 mais 1,6. Aí, quem é o cosseno? Π sobre 3 é 60 graus. Quem é o cosseno de 60? Meio. Então, isso aqui vai dar 12 mais 0,8, que dá 12,8 horas. Só que eu quero hora e minuto, né? Então, 12,8 horas pode ser escrito como 12 horas mais 0,8 horas. Então, esse 0,8 horas, uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. 6 vezes 8, 48, 480, então 48 minutos. Então, nós temos 12 horas e 48 minutos. Letra B. Em quantos dias no ano de 2010 a duração do dia naquela cidade foi menor ou igual a 12 horas? Então, eu quero que a duração do dia seja menor ou igual a 12 horas. A gente vai ter uma inequação trigonométrica aí, que é um assunto do livro seguinte de vocês. Mas dá para a gente já adiantar aqui, ó. 12
mais 1,6, não estou muito bem não. Cosseno, eu vou multiplicar isso aí tudinho, fazer a distributiva aqui, tá bom? Então vai ficar πt sobre 180 mais 10π sobre 180, tá? Então isso aqui eu quero que seja menor ou igual a 12. Esse 12 passa para o outro lado e subtrai, né? Então, vou ficar com 1,6 vezes o cosseno de πt mais 10π sobre 180. Aí, quando passa para lá, cancela, menor ou igual a zero. Certo? E se eu dividir tudo por 1,6, então eu vou ficar com o cosseno desse negócio aqui, πt mais 10π sobre 180, menor ou igual a zero. Então eu quero que esse cosseno seja menor ou igual a zero. Vamos pegar o ciclo trigonométrico. É aqui, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π ali. Então aqui é menos 1, não é isso? E aqui é 0 e aqui é 1. Onde é que o cosseno dá negativo, menor ou igual a zero? Ele dá negativo aqui, ó, no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Então ele é negativo nesse pedaço aqui, ó. Aqui ele é negativo. Então, para qualquer ângulo maior ou igual a π sobre 2, para qualquer ângulo maior ou igual a π sobre 2 e menor ou igual a 3π sobre 2. Certo? Em qualquer ângulo que esteja aqui, o cosseno vai ser menor que zero, né? Vai ser negativo. Então, eu quero que tudo isso aqui de dentro seja maior ou igual a π sobre 2. Então, πt mais 10π sobre 180 tem que ser maior ou igual a π sobre 2 e menor ou igual a 3π sobre 2. Aí ficou fácil, né? Porque eu posso fazer o seguinte, dividir tudo por π. Quando eu dividir tudo por π, cancela π aqui, ó, π aqui, π aqui, π aqui. Eu posso multiplicar tudo por 180. Foi mal, galera. Posso multiplicar tudo por 180. Quando eu multiplico 180 aqui, vai ficar 90, né? Porque 180 vezes meio dá 90. Aí aqui ficou t mais 10. Aí quando multiplico 180, cancela. Quando eu multiplico aqui por 180, fica 180 dividido por 2,90. 3 vezes 9, 27, né? 270. Subtrai 10. Então, quando subtrai 10, vai ficar 80. Menor ou igual a t. Subtrai 10, 260. Correto? Aí, quais são os dias do ano em que a duração foi menor ou igual a 12? Para todos os t's maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 260. Mas ele quer saber quantos dias, né? Quantos dias. Então, o que você faz? 260 menos 80 mais 1. Não é por que mais 1? Porque eu estou contando com 80, né? Igual, conto com 80. Quanto vai dar isso aqui? 260 menos 80 dá 180, mais 1, 181. Então, 181 dias de 2010 eu tenho que a duração do dia foi menor ou igual a 12, tá? Próximo. Questão 10. Ó. Sendo x pertencente ao intervalo de 0 a 2π e 2 seno quadrado de x menos 3 cosseno de x igual a 0, então x vale quanto? Olha, vale lembrar que problemas desse tipo não caem no Enem. Tá? Isso aí é mais a cara da UPE, isso é mais a cara da Federal, quando existia aquele vestibular. Ou se você vai fazer FUVEST, certo? Então, é bem a cara da FUVEST mesmo. Bem, eu quero resolver essa equação. 2 seno ao quadrado de x menos 3 cosseno de x. A gente chama isso de equação trigonométrica. Bem, eu tenho que escrever a equação tudo com a mesma função. Perceba que está misturado aqui, ó, função seno e função cosseno. A gente não vai sair do canto aqui se a gente fizer assim. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó?
a gente lembra, ou pelo menos vocês lembram, que o seno quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é 1. Então, significa dizer que o seno ao quadrado de um ângulo é 1 menos o cosseno ao quadrado desse ângulo. Aí eu vou substituir aqui, ó, certo? Então, substituindo, eu fico com 2 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x menos 3 cosseno de x igual a zero. Vai dar uma equação segundo grau aqui, né? 2 menos 2 cosseno quadrado de x menos 3 cosseno de x igual a zero. Vamos dar uma organizada aqui, passa para o outro lado, muda de sinal. Então, ó, 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x vai para lá, para o outro lado, menos 2, igual a zero. E aí a gente vai resolver, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a 9 mais 4 vezes 4, 16, então dá 25, correto? E aí eu sei que o cosseno de x é igual a menos b, menos 3, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a é 2. Então, o cosseno de x é igual a menos 3, mais ou menos 5, sobre 4. E aí eu tenho o primeiro valor para o cosseno, né? Menos 3 mais 5, 2, sobre 4, meio. E eu tenho a segunda condição para o cosseno, que é menos 3 com menos 5, menos 8, por 4, menos 2. Só que isso aqui não pode, né? Porque o cosseno, ele assume o menor valor, menos 1. Então, isso aqui não convém, né? Isso não convém. Então, é aqui que eu vou trabalhar, ó. O cosseno de x igual a meio. Quais são os ângulos que o cosseno dá meio? Né? Vamos lá para o ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico. Né? O cosseno dá meio. Onde é que o cosseno dá meio? O cosseno dá meio é aqui, ó. Que ângulo é esse que o cosseno é meio? Π sobre 3. Mas só tem esse? Não. Tem esse aqui também, ó. E que ângulo é esse? Se aqui é 60, aqui, né? Aqui é 90 graus, né? Que não deu tempo. E aqui deu 270 graus. Então, se aqui é 30, aqui também é 30, 300, né? Que é 5 vezes 60. Tá? Então, onde é que o cosseno dá meio? O cosseno dá meio em π sobre 3 e o cosseno também dá meio em 5π sobre 3. Então, significa dizer que x é igual a π sobre 3 ou x é igual a 5π sobre 3. Ou você tem as duas raízes ou você vai ter uma das duas raízes. 5π sobre 3 eu não tenho, mas eu tenho π sobre 3, que é a letra A. Beleza? Próximo. 11. Em física, a posição de uma partícula pontual em um oscilador harmônico é dado pela função trigonométrica abaixo, em que x é a posição da partícula, a é a amplitude de oscilação e ômega e φ é a fase. Considerando que a amplitude da oscilação é 4, então a amplitude, que é isso aqui, né? A amplitude é 4, certo? Qual a posição da partícula, ou seja, quem é x, quando a fase for 2π sobre 3. Aí é bem intuitivo, né? 4 que multiplica o cosseno de 2π sobre 3. Quem é 2π sobre 3? π sobre 3 é 60. Aqui é um cosseno. O cosseno é meio. E 2π sobre 3 é 120. 120 está no segundo quadrante. Aí o cosseno quem é? Menos meio. Né? 2π sobre 3. Então, aqui x vai ser igual a 4, que multiplica menos meio. Então, esse resultado é menos 2, alternativa B. Próximo. Questão 12. Uma empresa de produtos alimentícios recebeu... Eu vou dar uma pausa, gente, para não ficar um vídeo muito longo. Já passou de 1 hora, né? Já passou de 1 hora. Eu vou botar 2 vídeos para vocês, tá?